E se você tivesse que tomar uma decisão impossível? Entregar seu filho para a morte? Ou colocá-lo completamente nas mãos de Deus? Até onde iria o amor de uma mãe? Hoje você vai conhecer a história de Joquebede, uma mulher que enfrentou um dos momentos mais sombrios da história. E, com coragem e fé, mudou o destino de uma nação inteira. Mas o que exatamente ela fez, que ainda impacta o mundo até hoje? Tudo começa no Egito, um império poderoso, rico e temido, mas também marcado pela opressão. O povo hebreu vivia ali como escravo. Mesmo em meio ao sofrimento, eles continuavam crescendo em número. Isso começou a assustar o faraó. Com medo de perder o controle do seu reino, ele tomou uma decisão cruel e impiedosa. Todo menino hebreu que nascesse deveria ser morto. Sim, bebês inocentes. Era uma sentença de morte antes mesmo da vida começar. Agora imagine o desespero das mães. O medo constante, o silêncio forçado, o choro escondido. E foi exatamente nesse cenário de dor, medo e perseguição que nasceu um menino, filho de Joquebede. Mas havia algo diferente naquele bebê. A Bíblia diz que sua mãe viu que ele era especial. E naquele instante, algo dentro dela decidiu que aquele filho não seria entregue ao destino imposto pelo rei. Joquebede tomou uma decisão extremamente arriscada. Ela desafiou diretamente o decreto do homem mais poderoso da época. Durante 3 meses, ela escondeu seu filho. Cada choro era um perigo. Cada movimento podia denunciar sua presença. O medo não ia embora. Ele só aumentava. Você consegue imaginar viver assim todos os dias? Sem saber se aquele seria o último. Mas chega um momento em que esconder já não é mais possível. O perigo estava cada vez mais próximo. E então, ela teve que tomar a decisão mais difícil da sua vida. O que você faria no lugar dela? Continuaria escondendo até ser descoberta? Ou faria algo completamente inesperado? Confiando no desconhecido, Joquebede pegou um cesto feito de junco. Preparou cuidadosamente, vedando para que não entrasse água. Colocou seu bebê dentro e caminhou até o rio Nilo. Mas entenda isso profundamente. Ela não estava abandonando seu filho. Ela estava entregando para algo maior do que ela podia controlar. Entregando nas mãos de Deus. E então, ela colocou o cesto sobre as águas. Imagine essa cena por um instante. Uma mãe observando seu filho se afastar lentamente, sem saber se ele viveria ou morreria, sem garantias, sem respostas, apenas fé. Esse não foi um ato de desespero. Foi um dos maiores atos de fé já registrados. E é exatamente nesse momento, quando tudo parecia perdido, que algo inesperado acontece. Algo impossível de prever. A filha do faraó desce até o rio para se banhar. Entre as águas, ela vê o cesto. Curiosa, manda pegá-lo. Ao abrir, encontra o bebê chorando. E naquele instante, algo muda dentro dela. Mesmo sabendo que era um menino hebreu, mesmo conhecendo o decreto do próprio pai, o coração dela se enche de compaixão. E ela toma uma decisão surpreendente: salvar aquela criança. Mas não apenas isso. Ela decide criá-lo como seu próprio filho dentro do palácio. Mas o que acontece a seguir torna essa história ainda mais impressionante. A irmã do bebê
que observava tudo de longe. Se aproxima com coragem e sugere encontrar uma mulher para cuidar da criança. E sabe quem foi chamada? A própria mãe, Joquebede. Ela não apenas teve seu filho de volta, mas agora podia cuidar dele com segurança, proteção e provisão, dentro do próprio sistema que tentou destruí-lo. O que parecia perda se transformou em milagre. O que parecia o fim se revelou apenas o começo. Aquele bebê cresceu e se tornou Moisés, o homem que libertaria um povo inteiro da escravidão. Tudo começou com uma decisão. Uma mãe que escolheu confiar, mesmo sem entender. A história de Joquebede nos ensina uma verdade profunda. Nem sempre teremos controle sobre o que acontece ao nosso redor, mas sempre teremos a escolha de confiar. Às vezes, insistimos em segurar aquilo que mais amamos, por medo de perder, mas existem momentos em que soltar é o maior ato de fé. Porque quando entregamos nas mãos certas, aquilo que parecia impossível começa a se transformar.